Pessoal, vou falar uma apresentação rápida sobre o método de Dunkeley, que é o método para cálculo de frequência natural de sistemas complexos. Ele obtém um valor aproximado da frequência real. E esse método ele sempre te dá um valor menor da frequência real. Que nem ao projetar máquinas, encontrar as frequências naturais, é vital para evitar ressonância. No entanto, resolver esses polinômios em grau N sistema com muito grau de liberdade é matematicamente muito cansativo. Por isso, tem métodos simplificados, como o daquele Rayleigh e matrizes interativas, que são métodos numéricos local. O método de Dunkeley é usado para obter o valor aproximado da primeira frequência natural, ou frequência fundamental, ômega 1, para um sistema geral de n graus de liberdade, partindo da equação característica, que é a inicial, onde relaciona a matriz de massa com os coeficientes, os alfas. Expandindo o determinante matricial, eu tenho um polinômio de grau n, em função de 1 sobre o ômega quadrado. As raízes do polinômio representam as frequências naturais do sistema, do fundamental até a mais alta. Matematicamente, sabemos que a soma das raízes de polinômio dos coeficientes comparado com as equações. Comparando com as equações, chegamos à relação fundamental. A soma dos versos do quadrado da frequência é igual à soma dos produtos da massa pelos coeficientes, os alfa e m. Aqui o que é o método, né? O valor final da forma das frequências superiores, as ômega 2, ômega 3, que são muito maiores que as fundamentais, que é as ômega 1. Portanto, o inverso do quadrado torna os valores desprezíveis. Assim, podemos aproximar o 1 sobre o ômega quadrado como simplesmente a soma de alfa n, dos alfas n. E, para entender, lembrando que o sistema de um grau de estabilidade, a frequência natural é dada por raiz de K sobre M. No método de Dirichlet, tratando cada massa do sistema complexo como se fosse um sistema simples, isolado para procurar a solução final. Dirichlet, ele então propõe que o inverso da frequência fundamental ao quadrado do sistema completo é aproximadamente a soma dos inversos da frequência natural de cada massa, se ela estivesse atuando sozinha no sistema. E é uma forma de somar individualmente cada um. E vamos chegar ao exemplo 1. Porque é o conceito do sistema vertical, três massas e molas. O objetivo é obter a frequência natural aproximada, determinando o coeficiente de influência alfa em cada um, o que representa o deslocamento, o ponto devido à força unitária. Calculando alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, com base na rigidez das molas. E a gente considera que M1, M2 e M3 são iguais e os Ks também são iguais. Substituindo os valores na fórmula, são os termos e chegamos ao valor aproximado, que o ômega 1 é 0,408. Mostrando que é um cálculo direto, sem precisar resolver nenhum sistema, nenhum diferencial de terceira ordem. Nesse segundo, aqui é uma forma da outra forma de contribuição para a frequência de cada massa de solvente. Da outra forma, próximo dos 1 sobre ômega quadrado, que era pelos alfas,
alfa N1 aqui é tudo inverso. Que daí mostra que chega ao mesmo resultado, ômega 1, 0,408. Aí aqui mais para frente eu fiz um comparativo do método tradicional, não vou ficar falando, que chega ao mesmo resultado, mas é mais para mostrar como ele é um método trabalhoso. Não chega ao mesmo resultado, na verdade ele encontra um ômega 1 de 0,4450. E aqui é o método que foi explicado já, o Ray, também encontra um valor um pouco maior. E aqui é um comparativo, mostrando que o método de daquele, ele realmente ele chega a um valor menor que a frequência real do ômega 1, que é ali pelo método tradicional. E o método de Rayleigh encontrou um valor superior. Pouca coisa, mas mesmo assim foi um pouco maior. Aqui, por exemplo, 2, nós temos um eixo com duas massas. Uma massa de 100 e uma massa de 50 quilos. Aqui o coeficiente de influência envolve a rigidez, a flexão do material. Tá? Aqui. Utilizando os coeficientes fornecidos e aplicando a soma daquele, encontramos a frequência fundamental, que é aproximadamente 1.245 rádios por século. Já que, exemplo 3, somando a contribuição de cada massa, chegamos à estimativa da frequência fundamental, que é 4,75375. O cálculo mostra que, mostrando que o cálculo pelo método de Rayleigh não, ele é um cálculo rápido para o problema, do que para métodos exatos, que é muito mais complexo. E para encerrar aqui, a conclusão, que a vantagem é que ele é simples e que não exige resolver nenhum determinante complexo. E conservador, porque ele geralmente dá uma frequência melhor que o valor real. Alguns podem falar que isso serve como uma margem de segurança, de previsão da ressonância antes que ela ocorra. E é meio limitado, porque ele só dá a primeira frequência. Não afirma aqui, não fala nada sobre os modos superiores ou a forma como a estrutura vibra nesses modos. E é isso aí, foi uma apresentação rápida e resumida.